Galera, bom dia a todos. Aqui quem fala é o professor Marcos. Vamos dar início hoje ao segundo bimestre, a segunda etapa, tá bom? Então você que não tem seu livro, tente pegar na escola ou acesse o livro digital, tá bom? Mas é importante que você tenha o livro em mãos, tanto para fazer as atividades como para acompanhar a leitura, para ler o capítulo, certo? Vamos lá. Vamos iniciar hoje falando sobre a independência da América Espanhola. Como assim, professor? Vamos lá. Vários países foram descobertos, entre aspas, né, foram invadidos pela Espanha. E alguns deles se tornaram independentes. Ok? Vamos lá. Então a gente vai ver a independência de alguns países. Independência do Peru, do Haiti e tudo mais. Vamos lá. Galerinha, é impressionante como a gente sempre pensa nos Estados Unidos, por exemplo, como um país muito rico, né? A gente pensa que sempre foi assim, mas não foi, pessoal. Hoje ele é muito rico realmente, é a maior potência do mundo. Mas, vamos lá, a América do Norte, estou falando aqui de Estados Unidos e Canadá, nem sempre foi assim, certo? E professor, por que, que os Estados Unidos ele é tão rico, por exemplo? Por que o Canadá ele é tão rico? Porque nós tivemos aqui um processo de colonização diferente. Vou dar um exemplo. O Brasil, quando os portugueses chegaram logo, depois de 30 anos, matando, roubando, estuprando. Então você vê aqui que os portugueses não estavam nem aí para as terras brasileiras, só queria explorar. Isso aconteceu, pessoal, basicamente com toda a América Latina. Os espanhóis, quando chegaram no México, chegaram em Honduras, chegaram na Guatemala, chegaram no Haiti, chegaram no Peru, em toda a América Latina, eles não vieram para morar. Eles não queriam desenvolver a terra. A intenção deles era apenas roubar o que tinha no território, certo? Então você vai ter uma grande diferença aqui. A primeira é, na América do Norte, você vai ter o quê? Uma colonização onde as pessoas foram para morar, foram para desenvolver o território, foram para criar os seus filhos, certo? E na América Latina não. Os colonizadores foram apenas para roubar as riquezas dos territórios, certo? Então você vai ter aí, como falei, nem sempre a América do Norte foi sinônimo de progresso e riqueza. Então, por que a América do Norte é tão rica atualmente? E aí daqui a resposta. Porque os Estados Unidos da América e o Canadá foi uma colônia, perdão pessoal, que está ao contrário. Aqui é a América Latina. Porque a América Latina, apaga isso daqui. A América Latina foi por exploração. A Espanha, Portugal só quis roubar o território. E os Estados Unidos e o Canadá foi por povoamento. O pessoal veio para povoar. Eles estavam vindo fugidos, certo? De uma perseguição na Europa. Ok? Então, mais uma vez, o pessoal desde o começo nos Estados Unidos e no Canadá queria morar, queria desenvolver, queriam viver para sempre naquela terra. Os portugueses e espanhóis aqui não, só queria apenas roubar, pegar o pau-brasil, pegar ouro, pegar o que tivesse e ir embora, certo? Nos demais territórios americanos, falando aqui da América Latina, né? Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Venezuela e tal, entre os séculos 16 e 18, o modelo de colonização empregado pelos reis absolutistas ibéricos, Portugal e Espanha, objetivava o enriquecimento da metrópole, ou seja, só queria dinheiro. Portugal e Espanha só queria dinheiro. Dessa maneira, muitas medidas foram impostas ao território dominados. A principal delas foi o estabelecimento do monopólio comercial. Vamos lá, olha aqui. Como é que funcionava? Você tinha a metrópole, vamos pegar aqui Espanha. Então, Espanha era a metrópole. Ela tinha uma colônia. Vamos pegar aqui um exemplo, Peru, certo? Vamos pegar aqui o México, por exemplo. Tinha muito ouro lá. Então a Espanha, ela colonizou o México, descobriu, né, entre aspas, invadiu o México
Qual era o intuito, professor? Apenas pegar, explorar o ouro. Lembra, colonização por exploração. O objetivo era explorar a terra, roubar a terra. Então, o que vai acontecer? Vamos pegar aqui o exemplo do Brasil. Brasil, Portugal, que era a metrópole, tinha uma colônia chamada Brasil. O que vai acontecer? O que era o monopólio, professor? O monopólio é um. O Brasil, que era a colônia, só poderia comercializar com a metrópole. Aí, professor, mas vamos supor que o Brasil, ele tem lá muito pau-brasil e ele quer vender o pau-brasil para a Inglaterra. Não podia. Queria vender para a França, também não podia. Só podia vender para a metrópole, que era Portugal. Por quê? Porque tinha apenas um monopólio. A colônia só poderia comercializar com a metrópole. E olha como é que acontecia. A safadeza. Olha aqui. Como é que vai funcionar? A colônia, mais uma vez, exemplo, Brasil, vendia a madeira, um exemplo, vendia a madeira para a metrópole. Vamos supor, claro que não são esses valores, até porque a moeda era outra, mas vamos lá. Vamos supor que o Brasil vendeu aqui 10 metros de madeira para Portugal. 10 metros por R$50. Certo? Lembra? Não pode vender para a Inglaterra nem para a França. Tinha que vender para Portugal. Ah, professor, mas a Inglaterra queria comprar madeira 10 metros por R$1.000. Não podia. Tinha que vender por R$50 para a metrópole, para Portugal. Então Portugal comprou a madeira por R$50. Portugal fez cadeiras e fez mesas. Vamos lá. Vai vender para quem? Vai vender para o Brasil. Olha aí como é engraçado, né? Vai vender essa mesa por R$50, professor? Não, vai vender por R$1.000. Então o Brasil vendia matéria-prima baratíssima e comprava manufaturas caríssimas, certo? Então era uma malaquice da metrópole. A metrópole era mala. Isso aconteceu com Portugal, como também Espanha. A Espanha fez a mesma coisa com o México, fez a mesma coisa com o Paraguai, com a Argentina, com o Uruguai, com a Venezuela, certo? E aí nesse sistema, só quem vai enriquecer é quem? O rei. Olha aí, a figurazinha. O rei de Portugal, com o pacto colonial, que é esse daqui, vai aprisionar o Brasil. O Brasil só pode comercializar com Portugal. E só quem vai enriquecer, olha aí que cadeia de ouro, tudo em ouro, é a metrópole, é Portugal e a Espanha. Isso daqui, pessoal, não aconteceu, certo, com os Estados Unidos. Só no final, que não sei se vocês lembram da Guerra dos 7 Anos, é que a Inglaterra começa a querer fazer isso daqui. Olha, você vai poder vender chá para mim, você vai poder vender açúcar para mim, vai ter que ter o selo. Lembra das leis? Lei do selo, lei do açúcar. E aí você vai ter várias evoluções. Então, nos Estados Unidos, nas 13 colônias, não vai ter esse pacto colonial muito forte. Na Espanha, né, no caso no Brasil, e nos outros países americanos, sim, vai ter. Vamos lá. Crise do sistema colonial nas colônias latinas. A Revolução Industrial. A Inglaterra apoiava a maioria dos movimentos da independência da América Latina. Vamos lá, olha aqui, galera. Professor, a independência do Brasil, ou vamos supor aqui, a abolição da escravidão aconteceu em 1888, professor. Então, vai ter lá a princesa Isabel assinando lá, né, o tratadozinho, libertando os escravos. Então, professor, a princesa Isabel fez isso porque ela era uma santa, ela era maravilhosa, ela era boazinha? Não, galera, não foi por isso. Vamos lá. Portugal, certo? Portugal e a Inglaterra eram muito amigas comerciais. Então, o que vai acontecer? Você vai ter a Revolução Industrial e aí a Inglaterra, com máquinas, começa a produzir cada vez mais produto. Produz cada vez mais produto. Porém, o que vai acontecer? Vai ter tanto produto que não vai ter quem compre. E aí a Inglaterra vai ter uma ideia. Qual é a ideia? Olha, é o seguinte. Se no Brasil, né, que é meu amigo, que é meu parceiro, se lá tivesse compradores, seria bom. Tive uma ideia. O que eu vou fazer? Vou pressionar o Brasil
para libertar os escravos. Lembra que os escravos não ganhavam nada, trabalhavam de graça, só pela comida, né? O que eu vou fazer? Vou pedir para que o Brasil liberte os escravos ganhem o salário e com o dinheiro desse salário eles comprem o meu produto, certo? Então a Revolução Industrial com a Inglaterra vai querer que esses países se tornem independentes. Para quê? Para que acabe com a escravidão, né? Tem uma república, e as pessoas que eram escravos e começam a trabalhar ganhem salários e comprem os produtos ingleses. Ok? Vamos lá. A independência dos Estados Unidos e o Iluminismo. Esses dois movimentos tinham como principal objetivo combater o absolutismo. Por isso, serviu de incentivo ao processo emancipatório, né, o emancipador das colônias americanas. Lembrei aqui, galera, os Estados Unidos, certo, teve uma forte influência dos iluministas. Não só os Estados Unidos, mas também vários países das Américas, né, Haiti, tudo, tiveram forte influência do iluminismo e se tornaram independentes. Vamos lá. Durante o século XVIII, os domínios espanhóis na América estavam divididos em 4 vice-reinados e 4 capitanias gerais. Não se preocupe com isso. A base econômica era a mineração, a agricultura, a pecuária e a expansão. A elite colonial era formada pelos chapetones e pelos crioulos. Crioulos fossem espanhóis misturados com outros povos. Esses grupos controlavam a estrutura política e, consequentemente, a população da América Latina. Dados demográficos indicam que, na maior parte do século XVIII, a população era composta de 15 mil pessoas, em sua maioria mestiças, indígenas e escravizadas. Vamos lá. E aí, na aula que eu vou falar um pouco sobre essa briga aqui, você vai ter a briga entre a elite, entre chapetones e crioulos. Ok? Na próxima aula eu vou falar sobre essa briga. E essa briga, pessoal, vai culminar em vários processos de independência, principalmente do Haiti. Certo? O que você vai fazer? Você vai ter uma atividade, você vai ler a primeira parte do livro, né? Vai estar no roteiro descrito. O que vai acontecer? Você vai fazer um resumo sobre a independência do Haiti, mínimo 25 linhas. Pessoal, eu só vou receber isso dia 5. Professor, mas eu fiz hoje, dia 28. Você não vai colocar no grupo hoje. Você vai esperar até a próxima terça-feira, no meu horário, no caso à tarde, você vai me enviar, você vai colocar no grupo as fotos do exercício feito. Por quê? Porque estava tendo muito problema, pessoal. Não conseguia acompanhar vocês. Porque um aluno colocava atividade e outros vezes colocava de matemática, colocava de português, colocava de ciência. E eu não conseguia ver direito a atividade do rapaz. Então a gente vai marcar um dia. Você pode fazer hoje, dia 28, não tem problema, na terça-feira. Mas só vai enviar as imagens por e-mail ou para o grupo do WhatsApp na semana que vem, na próxima terça-feira. Para ficar mais organizado, eu computar bem direitinho, com mais paciência, os trabalhos de vocês. Tá bom? Pessoal, é isso. Então, até a próxima.